Capítulo 651. Amarras invisíveis. Algum tempo depois, Sun-Yi estava de volta em sua luxuosa cabana, sentado na cama macia e olhando para a parede com um olhar distante em seu rosto bestial. Após a conversa do jantar repleta de revelações, cada uma mais terrível que a outra, ele havia dito a Noctis que precisava de tempo para pensar antes de dar uma resposta. Apesar do fato de Sun-Yi agora ter as chaves para possuir duas facas de Deus do Sol, o feiticeiro não o pressionou e concordou em esperar com sua atitude despreocupada habitual. Se havia uma qualidade redentora nos imortais, era que eles poderiam ser muito pacientes. Agora, o navio voador estava se movendo, navegando pelos céus no caminho de volta ao santuário de Noctis. Eles chegariam em um dia ou dois. Até então, Sun-Yi precisava saber o que ele queria fazer e como. Ele teve que encontrar os outros e conquistar esse amaldiçoado pesadelo, de alguma forma. Ajude Noctis a libertar Hope, ou certifique-se de que ela fique presa para sempre. Um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Espero. Como foi engraçado saber que todo esse reino havia sido enlouquecido pela manipulação sutil, irresistível e inevitável do grande e terrível demônio do desejo. Todos aqui foram subjugados por seus maravilhosos poderes angustiantes, incluindo a si mesmo. De volta à Cidade Negra, em seu ponto mais baixo, Sun-Yi havia dado toda a esperança de voltar ao mundo real. De fato, ele se convencera de que a esperança era o mais mortal e mais vil dos venenos. Foi só depois que ele voltou da beira da loucura e saiu da costa, esquecida, retornando vivo ao mundo em vigília, que ele entendia a nocividade errônea e destrutiva dessa crença equivocada. Sun-Yi construiu uma vida modesta para si mesmo e descobriu que havia pessoas que realmente se importavam com ele. E ainda mais importante, que havia pessoas com quem ele se importava. Essa esperança não era algo a temer, mas algo para extrair poder. Algo tão vital que, sem ele, não havia como sobreviver, nem nenhum ponto real também. Então, aprender que a sua mente estava sendo literalmente envenenada por Hope estava cheia de uma ironia incrível e incrivelmente amarga. Como é adequado. Ele suspirou e depois olhou para as 4 mãos calejadas. A faca obsidiana, a faca de marfim, a faca de vidro, a faca de madeira. E mais uma sobre a qual ele não sabia nada. Eles poderiam realmente colecionar todos eles. Noctis, Sovami, os Gêmeos do Sol, o do Norte. Eles poderiam realmente sobreviver a todos eles. Gostou ou não, havia apenas uma maneira inevitável de descobrir. As primeiras coisas têm sede. Ele teria que ir até a Ilha da Mão de Ferro para ver se os outros haviam deixado pistas para o paradeiro. Felizmente, não estava tão longe do santuário. Noctis havia dito que o novo coração de Sun-Yi precisava de uma semana ou 2 para resolver, o que significava, para que ele não pudesse ir imediatamente. Mas o objetivo já estava à vista. Depois que a coorte se reunisse, eles teriam que tomar uma decisão sobre qual lado apoiar. Os outros. Sun-Yi se perguntou onde eles estavam e como estavam. Eles estavam vivos? Sua jornada no pesadelo foi tão angustiante quanto a dele. Recordando suas próprias lutas, ele estremeceu. Os pesadelos. A maioria deles havia desaparecido de sua memória, seus detalhes se dissipando até que tudo o que restava era uma bagunça sombria e caótica de imagens vagas, peso premente e emoções agudas. Mas alguns ainda eram claros e vívidos em todo o seu terrível esplendor. Especialmente os primeiros pelos quais ele viveu. Lembrou-se de tudo. Ser pai que assistia as chamas consumirem seu filho, esposa e filho ainda não nascido. Um velho que arrastou seu corpo fraco através de cinzas escaldantes enquanto seu mundo inteiro queimava ao seu redor. Um guerreiro imortal sendo infinitamente torturado por seu próprio irmão. E uma sombra astuta que o se tornara cansada e indiferente demais para se importar com a vida. Esse último foi, talvez, o mais condenatório. Não porque fosse especialmente torturante, pelo contrário, o Senhor das Sombras estava contente e em paz em seus últimos momentos mas porque mostrava a Sun-Yi a dor e a tristeza daqueles a quem o imortal sem coração havia deixado para trás. Esse entendimento só foi agravado ao testemunhar como o amado corcel da sombra havia acabado, solitário, quebrado e consumido pela loucura, guardando o castelo vazio para o qual seu mestre nunca retornaria até seu último suspiro lamentável. Mas essa era a natureza da vida. Quando alguém passou por isso, eles coletaram cordas e amarras que as conectaram a outras pessoas. O destino de todos estava entrelaçado, e todos estavam amarrados e amarrados por essas inúmeras conexões,
algumas delas fugazes, outras profundas e preciosas. Ensolarado também não estava mais preso. O que significava que, se ele morresse ou fosse destruído, seu não seria o único destino que foi quebrado e danificado. Todo mundo conectado a ele também sofreria. E isso, que, de certa forma, o tornou responsável não apenas por si mesmo, mas também por aqueles cujas vidas ele havia feito diferente. O peso dessa responsabilidade desconhecida pressionava pesadamente sobre seus ombros. Sun-Yi suspirou. Havia realmente liberdade? E se houvesse? Alguém realmente gostaria de possuí-lo? Ele fechou os olhos por um momento, sobrecarregado por todos esses pensamentos assustadores. Mesmo que ele tivesse esquecido a maioria dos pesadelos, eles ainda o mudaram. Ele se sentia mais velho, de alguma forma, e, esperançosamente, mais sábio. Mais maduro e temperado. Mas também mais frágil. Ele passou algum tempo em silêncio, ouvindo o casco do navio voador rangendo suavemente ao seu redor e seus dois corações batendo firmemente em seu peito. Então, Sun-Yi respirou e abriu os olhos. Não havia muito tempo para refletir e se refletir. Um pesadelo era um lugar para ação, não para filosofia. O canto da boca curvado para cima. Tudo bem. Vamos nos preparar para agir, então. Primeiro, eu provavelmente deveria, finalmente, verifique todas as recompensas que recebi, graças ao maldito cavalo. E havia muito. Capítulo 652, Ganhos abundantes. Sun-Yi ficou confortável em sua cama criminalmente macia, pegou algumas uvas suculentas da bandeja colocada em uma intrincada mesa perto dela, jogou uma na boca. E finalmente convocou as runas. Vamos ver. A primeira coisa que ele olhou foi o contador de fragmentos de sombra. Lembrou-se vagamente de receber o que parecia ser muito mais do que 6 depois de matar o corcel preto, que havia sido um terror despertado. Então, Sun-Yi esperava ver um número agradável. No entanto, quando ele viu, ele quase engasgou com o suco de uva até a morte. O que? O que o feitiço? O que? Ele até esfregou os olhos, pensando que estava vendo coisas, mas não. O balcão era o mesmo. Fragmentos de sombra, 2823 3000, Sun-Yi olhou para ele com descrença. Apóstrofo 600. Recebi quase 600 fragmentos por matar aquele maldito cavalo. Sem pensar, ele jogou outra uva na boca e quase mordeu um dos dedos pela pura desorientação de tudo. Como isso é possível? Ele pensou um pouco sobre isso, atordoado, e depois inclinou a cabeça um pouco. Poderia ser uma das vantagens, mas também as desvantagens inerentes ao aspecto de Sun-Yi, era que ele operava através de fragmentos de sombra, em vez dos habituais da alma. Portanto, embora Sun-Yi não precisasse coletar e absorver fragmentos para se fortalecer, ele também não poderia usar os fragmentos de criaturas que ele não havia matado pessoalmente para esse fim. O outro detalhe foi que, ao contrário de todo o despertar humano, ele não recebeu uma parte de todos os fragmentos acumulados da alma depois de matar outros de sua própria espécie, e, em vez disso, recebeu apenas um ou dois, dependendo da classificação. Foi isso, talvez, porque o feitiço, ou melhor, o próprio mundo, não o considerava humano. Ele era uma sombra divina, afinal, e as sombras o reconheciam como um deles. Então, seria seguro dizer que, nesse contexto, sua própria espécie não era realmente humana, mas sombras. O corcel preto havia sido uma sombra criada por um dos senhores da cadeia. Um terror despertado possuindo 6 núcleos e com 1000 anos de batalhas e derramamento de sangue atrás dos ombros para enchê-los até a borda com fragmentos de sombra. Sun-Yi recebeu uma parte dos fragmentos acumulados pelo tenebroso corcel ao longo de sua vida longa e sombria, como um despertado normal faria depois de matar outro humano. A matemática certamente apoiou essa teoria. Os olhos de Sun-Yi se acenderam. É isso aí. Ele não apenas estava correto. Ele poderia ter tropeçado em um dos segredos mais cruciais sobre seu próprio aspecto, poder e futuro. Desde que descobriu que seu aspecto lhe permitia formar e possuir múltiplos núcleos, Sun-Yi tinha sido cauteloso com eventual pedágio, caçando criaturas de pesadelos suficientes para criar uma nova. Como dorminhoco, ou mesmo despertado, ele era pequeno e vulnerável demais. Qualquer abominação poderosa teria sido capaz de apagá-lo da existência sem mais do que um olhar.
Quanto mais alto ele subisse no caminho da ascensão, menos existências haveria e, portanto, maiores seriam suas chances de sobrevivência. No entanto, isso também significava que haveria menos criaturas do que ele seria capaz de caçar para coletar fragmentos de sombras, desde que matar aqueles mais baixos que Lenrank não lhe deu nada. Mas, agora, que ele sabia o quanto poderia ganhar com a destruição de verdadeiras criaturas sombrias, talvez ainda houvesse uma maneira de ele se fortalecer rapidamente, mesmo depois de se tornar um mestre. De qualquer forma, seu progresso já era impressionante. Primeiro, os 1000 fragmentos que ele ganhou na arena encharcada de sangue do Coliseu Vermelho, e agora essas centenas ele ganhou matando o cavalo, de Pesadelo. Nenhum desses feitos foi fácil, de fato, ambas as recompensas lhe custaram uma quantidade inimaginável de dor, tormento e dano mental e físico. Mas o resultado quase fez parecer que tudo valeu a pena. Quase. No início do pesadelo, a ideia de ganhar fragmentos suficientes para criar um quarto núcleo parecia tão distante e inacessível. Mas agora, apenas alguns meses depois, Sun-Yi já estava perto da linha de chegada. Esse fato foi emocionante e incrível. Mesmo que seu esplendor tenha sido ofuscado por todas as cicatrizes e de ondas que ele recebeu ao longo do caminho. Não. Não, ainda é incrível. Eu sobrevivi, não sobrevivi? Exaltado e lembrado dos horrores a que fora submetido no pesadelo, Sun-Yi olhou para o número inacreditável por algum tempo e depois mudou o olhar para outro lugar. A segunda recompensa que ele recebeu também foi muito bem-vinda, seja estranhamente inesperada. De fato, Sun-Yi tropeçou nele quase por acidente enquanto procurava as runas descrevendo suas sombras. Antes disso, ele havia notado que as runas do manto do submundo pareciam brilhar um pouco diferente. Confuso, ele se concentrou neles e mudou seu olhar para a última corda, descrevendo os encantamentos da armadura de Ônix. O contador de vitórias ligadas ao encantamento, príncipe do submundo, agora, dizia, fois vencidos, 3.291 6.000, Ele piscou. De alguma forma. Em algum momento. Ele conseguiu levantar o balcão por quase 1000 vitórias. Ele sabia que as criaturas de pesadelos e os seres humanos que ele havia matado no Coliseu de Leitura não contavam com os requisitos do estranho encantamento por uma simples razão, que ele não usava o manto do submundo enquanto lutava com eles. Então, de onde vieram os 1000 inimigos vencidos? Ensolarado franzido. Venha para pensar sobre isso. Eu estava usando a armadura enquanto dormia na Fortaleza da Fronteira. Ele realmente aceitou todas as batalhas que venci nos pesadelos como uma verdadeira vitória. Isso seria muito estranho, já que os inimigos que ele derrotou nos pesadelos sem fim foram apenas fantasmas convocados pelo Corcel Preto, e não de forma alguma reais. No entanto, isso também faria sentido. Afinal, o manto não se importava com ele realmente matando os inimigos. Tudo o que importava era que ele havia dominado e derrotado o oponente. Se sim, realmente importava se o oponente era real ou não? Os duelistas do Drenscape haviam sido considerados suficientemente reais, então por que as criaturas do que povoavam os pesadelos seriam diferentes? 1000 almas. Eu realmente matei tantas. De repente, Sun-Yi sentiu frio e sombrio. Quantos pesadelos, exatamente, ele viveu durante aquelas várias horas terríveis? Cheio de maravilha sombria, ele balançou a cabeça e desviou o olhar das runas que descreviam a armadura de Ônix. Ele já estava a meio caminho de saciar seu encantamento misterioso, que já era bom o suficiente. Finalmente, Sun-Yi olhou para o aglomerado que mais o interessava. Suas sombras. Algumas runas brilhavam lindamente na escuridão. Eles leram, sombras, marble sainte, serpente de alma, e então, um novo pesadelo, Capítulo 653, Cobra Bonitinha. Sun-Yi permaneceu imóvel, por um tempo, um sorriso pálido aparecendo em seu rosto. Além da janela de sua cabine, o céu estava lentamente ficando preto, as estrelas brilhando em sua superfície de veludo enquanto recebiam a chegada da lua recém-nascida. Pesadelo. Então esse é o seu nome. Que nome melhor poderia haver para uma sombra que se movia através dos sonhos humanos, transformando-os em visões de horror? Ele hesitou por alguns momentos, depois desviou o olhar, virando-se para uma série diferente de runas primeiro. Havia outra sombra dele que havia mudado. A serpente da alma. Toda vez que Sun-Yi subia uma classe,
O mesmo acontecia com a serpente. E toda vez que Sun-Yi dominava um novo passo da dança das sombras, a serpente subia para um novo rank. Pelo menos, era assim que as coisas deveriam acontecer. Sombra, sou serpente. Classificação das sombras, acendida. Classe das sombras, demônio. Atributos das sombras, guia das sombras, arma da alma, besta da alma, Sun-Yi suspirou. Acendido. Agora que ele dominara o terceiro passo da dança das sombras, a serpente também evoluiu. A criatura tenebrosa era agora um demônio ascendido, assim como Saint. Ambos deixaram Sun-Yi no pó, embora doesse um pouco seu orgulho que suas sombras fossem mais poderosas que ele. Para não mencionar muito mais legal, de acordo com alguns pirralhos sem gosto. Ter duas criaturas de tal poder formidável sob seu comando seria de tremenda ajuda, sem dúvida. Especialmente considerando o calibre dos inimigos que ele provavelmente teria que enfrentar neste julgamento. Ele olhou para baixo, para a intrincada tatuagem enrolada em torno de seus braços e tronco. Parecia maior. Sun-Yi já podia sentir a corrida da essência através de seu corpo. Sua taxa de gastos e velocidade de reabastecimento aumentaram ainda mais. Não apenas a serpente seria muito mais poderosa em sua forma de Sol Beast, mas também, a partir de agora, qualquer arma de alma que Sun-Yi gostaria de usar também seria do posto acendido. Basicamente, ele agora tinha um vasto arsenal de armamentos ascensos para escolher. Apóstrofo. Bem, isso não é legal? Sun-Yi permaneceu por alguns momentos e continuou a ler as runas. A serpente não deveria ganhar novas habilidades de subir para um novo rank, assim como Saint não. No entanto, aquela sombra legado dele era um pouco estranha. Ele possuía o atributo, Soul Beast, e o Ability. Soul Reaver, na última vez em que dominou um passo do Aspect Legacy, afinal. Quem sabia, talvez desta vez fosse o mesmo. E, como Sun-Yi esperava, havia um novo conjunto de runas brilhando na escuridão. Habilidades com sombras, aço serpentino, reaver de alma, graça de sombras, Ele franziu a testa. Hã? Graça das sombras. Sun-Yi concentrou-se na nova capacidade e leu. Descrição da habilidade. O mestre da serpente da alma pode enfeitar outro com a confiança e a companhia de seu guia das sombras. Deve-se ter cuidado com quem eles concedem sua graça. Confiar aos outros a lealdade das sombras é o mesmo que compartilhar a alma e, portanto, não deve ser oferecido de ânimo leve. Ele inclinou a cabeça. O que? Então, basicamente, essa habilidade permitiu que Sun-Yi transferisse a propriedade da Soul Serpente para outra pessoa, como se a sombra fosse apenas um eco. Não exatamente. Ecos só podiam ser transferidos para outros despertados, enquanto a graça das sombras podia ser concedida a qualquer pessoa com uma sombra, presumivelmente. Se Sun-Yi quisesse, ele poderia presentear a serpente da alma com uma criatura aleatória do pesadelo. Como Mimic, Mordant, por exemplo. Isso teria sido engraçado. O que? Não teria. Por que lhe daria sua preciosa serpente? Especialmente considerando que a descrição sugeria que isso o deixaria vulnerável. Que absurdo foi esse? Ensolarado. Bem, nem toda habilidade poderia ser um vencedor. Este era bastante inútil. Ele podia imaginar uma situação em que emprestar a Soul Serpente a um dos membros da coorte seria benéfico, mas apenas um pouco. Seria mais fácil comandar a própria criatura. Com um suspiro, ele ordenou que a serpente deslizasse de sua pele e se apresentasse para inspeção. Alguns momentos depois, Sun-Yi recuou. O que? Para onde? Para onde foi minha pequena cobra fofa? A sombra havia mudado muito, de fato. Antes, a Soul Serpente não era realmente uma cobra bonitinha, mas seu tamanho não era pelo menos terrível. Não tinha mais de 6 metros de comprimento, na melhor das hipóteses. Mas agora, uma criatura estigiante de pelo menos o dobro desse tamanho se espalhava pela cabine, seu corpo poderoso coberto por escamas adamantinas de preto jato e tão grosso quanto um tronco de árvore. Sua boca aterrorizante era larga o suficiente para engolir Sun-Yi inteiro. Bem, pelo menos seu corpo humano real. E sua cabeça triangular, porém perto do teto, 2 olhos tenebrosos olhando para ele de cima. A Soul Serpente era tão grande que mal se encaixava nos limites da cabine, de repente fazendo com que parecesse pequeno e frágil. Ensolarado e engolido. Apóstrofo, que bom garoto. Você é. Bela cobra.
Você pode voltar agora, amigo. A sombra olhou para ele por mais alguns segundos. Depois sibilou profundamente e se moveu, suas escamas farfalhando nas tábuas do chão. Logo, voltou a ser uma tatuagem intrincada e bonita. Sun-Yi permaneceu imóvel por alguns momentos, abalado, e depois sorriu lentamente. Bom, perfeito. Se eu tenho medo dessa coisa. Imagine como meus inimigos se sentirão. Algum tempo depois, Sun-Yi ordenou que a serpente se transformasse no Odashi preto. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para o aço sombrio. Cada centímetro dessa arma era familiar para ele. E, no entanto, parecia diferente. A grande lâmina parecia mais afiada, mais forte, muito mais devastadora. Era uma arma com a qual se poderia cortar uma montanha. Ele desejou que a arma da alma se transformasse em uma lança, depois em um Tangudao, depois em um Tachi e, finalmente, em um machado de batalha. Todos eles sentiram o mesmo, mortal e cheios de poder sombrio. Apenas o machado parecia um pouco desligado. A serpente poderia assumir qualquer forma, mas era limitada pelo conhecimento de Sun-Yi. Quanto melhor ele conhecesse uma arma, melhor ele poderia imaginá-la, para o menor dos detalhes. Maior seria o resultado. E assim, embora ele pudesse ordenar que assumisse qualquer forma, aqueles com quem ele tinha experiência produziriam o melhor resultado. Ele brindou um pouco os olhos no aço sombrio e depois colocou a sombra de lado. Estava na hora de verificar o resto de suas recompensas. Como a mente de Sun-Yi estava preocupada com a Soul Serpente e seu aspecto Legacy nos últimos minutos, ele decidiu continuar com isso, convocando as runas mais uma vez. Ele olhou para o fundo do campo cintilante de símbolos e se concentrou em uma certa corda. Legado do aspecto, dança das sombras, nível de domínio da dança das sombras, 37, Primeira relíquia, reivindicada. Segunda relíquia, reivindicada. Terceira relíquia, reivindicação, Sun-Yi hesitou por um longo tempo, seu rosto ficando sombrio. O que diabos ele faria, se a terceira relíquia fosse outra gota de Sho? Desperdiçá-lo novamente. Amaldiçoa. Finalmente, ele inalou profundamente e pensou, reivindicação. Por um momento, nada aconteceu. E então, o feitiço sussurrou em seu ouvido, você reivindicou uma relíquia legada de aspecto. Você recebeu uma memória. Sun-Yi cerrou os dentes e olhou para cima, na lista de suas memórias. Então, um suspiro, aliviado, escapou de seus lábios. Não era uma gota do sangue de Deus das sombras. Em vez disso, uma combinação desconhecida de runas apareceu no final da lista. Dizia, memória, Lanterna das Sombras, Capítulo 654, Lanterna das Sombras. Sun-Yi leu as runas com curiosidade. Memória, Lanterna das Sombras, Classificação da memória, divina. Ele caiu da cama. O que? Outra? Outra memória divina? Sentindo o suor frio rolando pelo rosto, Sun-Yi o limpou com uma mão trêmula e apertou lentamente os punhos. Deve ser interessante. Ele olhou para as runas, tentando acalmar seus corações agitados. Que tipo de relíquia ele recebeu? Sun-Yi se conteve e continuou a ler a descrição, nível de memória, e tipo de memória, ferramenta. Uma ferramenta. Faz sentido. Afinal, é uma lanterna. Mas o que isso faz? As lanternas devem produzir luz e iluminar as coisas. Não é exatamente por isso que as sombras são conhecidas, é? Com uma carranca preocupada, ele olhou para as runas. Descrição da memória. A morte é apenas a sombra da vida, disse Goldsmith. E a paz é apenas o fracasso da guerra. Você já foi algo que não foi roubado, esvaziado e vil? Você já fez algo que não era fútil e vazio? Você pode existir sem ser escalado por outro. Veja como você é fraco, quão pequeno você é. Devo ter medo de uma pequena sombra? Tornada pálida e fraca pelo brilho do dia, Shadow riu e se levantou do chão. Como ele fez, sua figura engoliu a terra, devorou os seus e apagou a luz do sol. Logo, não havia mais nada ao seu redor além de escuridão. E daquela escuridão, um assobio veio, fazendo a vida tremer. A vida é apenas o prelúdio da morte, e a guerra é apenas a chave para abrir seus portões. Tudo o que você aprecia, tudo o que nutre, tudo o que começa com você será um dia meu, será recebido por mim, engolido por mim e encontrará paz dentro de mim. Esta é a misericórdia da sombra. Oco. Fútil. Você pode ter chegado primeiro, minha irmã,
Mas, quando sua crueldade terminar, serei tudo o que resta. Sun Yi estremeceu. Maldito. Deus das sombras sempre foi tão assustador. Devido à sua proximidade e afinidade com as sombras, ele nunca havia pensado no Deus das sombras como aterrorizante. Afinal, nem outros deuses tinham considerado Shadow, pelo menos pelo que Sun Yi sabia. Seus templos foram queimados e destruídos, seus seguidores se transformaram em escravos. Até seus aspectos e atributos pareciam pálidos em comparação com outros. Deus da paz, morte, consolo e mistérios. Que pareciam humildes e bastante discretos quando comparados a algo como deusa dos céus negros, o deus das tempestades, profundezas, dos oceanos, das trevas, estrelas, viagens, orientação e desastre. Mas as coisas que preferiam permanecer, invisíveis e inéditas eram frequentemente as mais perigosas, não eram? Mais ou menos como o próprio Sun Yi. Ele balançou a cabeça, ponderou um pouco sobre a descrição e depois sorriu torto. Acho que Deus da guerra não gostou de Deus das sombras. Bem, isso não é surpreendente. De muitas maneiras, eles são o oposto um do outro. Não é à toa que toda vez que encontro alguém do campo de guerra, acabo tendo meu coração arrancado ou, pior ainda, atraído para um pesadelo tão amaldiçoado que todos os outros pesadelos deveriam dar cara a ele. Ele suspirou e continuou lendo as runas, encantamentos de memória, Gates ou Shadow, Descrição do encantamento. Esta lanterna devora a luz e pode conter e liberar uma quantidade infinita de sombras. Sun Yi piscou. Hã? O encantamento não parecia, muito, para uma relíquia divina. A menos que alguém realmente pensasse no significado por trás dessas palavras. Infinito. Ele suspeitava que, nesse caso, a palavra fosse usada para descrever um infinito real em vez de um falso, como na primavera sem fim. Se essa era a verdade. Sim, um objeto que pudesse conter o infinito era realmente digno de ser divino. Simplesmente violou todas as leis da razão. No entanto, como isso ajudou Sun Yi? Ele franziu a testa, um pouco decepcionado. Porque não poderia ser uma espada desagradável e destruidora. Ele convocou a memória e viu uma pequena lanterna se tecer de escuridão em sua mão. A coisa não era muito grande, do tamanho da palma da mão e feita de preto. Alguma coisa. Não parecia nenhum material que ele já tinha visto. Parecendo pedra mais do que qualquer coisa. A moldura da lanterna estava intrincadamente gravada, fazendo parecer as escamas de uma serpente, e suas paredes eram feitas de morion preto brilhante. Havia um anel de metal escuro no topo, com uma corrente curta presa a ele. Pode ser segurado na mão ou preso ao cinto, se necessário. Assim que a lanterna apareceu, a escuridão da noite que cercava Sun Yi instantaneamente se tornou mais profunda e fria, opressiva e impenetrável. Qualquer indício de luz das estrelas era devorado, tornando o interior da cabine completamente preto. Ele, é claro, ainda podia ver através daquela escuridão, mas qualquer outra pessoa provavelmente teria muitos problemas. De repente, cheio de uma agradável sensação de conforto, Sun Yi virou a linda lanterna e notou uma pequena porta em uma de suas paredes. Ele hesitou, depois ordenou que a porta se abrisse. Deslizou instantaneamente para frente, revelando um quadrado de total nada por trás. Um momento depois, Sun Yi sentiu o cabelo arrepiar e o coração cambalear no peito. De repente, ele ficou frio, sobrecarregado pelo desconforto e aterrorizado. Como um animal enfrentando algo muito maior que ele, a diferença de tamanho simplesmente não podia ser compreendida. Ele expirou lentamente, a respiração escapando de sua boca como uma névoa arrepiante. Eu acho que é assim que o infinito se sente. A lanterna estava vazia, então ele não podia comandar nenhuma sombra para escapar dela. Então, em vez disso, ele olhou para a sombra feliz e levantou uma sobrancelha. Quer entrar? A sombra olhou para ele com medo e depois balançou a cabeça energicamente. Sun Yi revirou os olhos e depois virou-se para o assustador. E se você? O cara assustador olhou para ele um pouco, depois deu de ombros indiferente. E desapareceu na pequena porta, como se nunca tivesse estado lá. Sun Yi ainda podia sentir vagamente a conexão deles, mas não da maneira que estava acostumado. Ele não conseguia ver, ouvir ou sentir o que a sombra estava vendo, ouvindo e sentindo. Tudo o que ele sabia era que ainda existia, em outro lugar, em um lugar terrível, vasto, escuro e frio.
Seu rosto ficou escuro e ele ordenou que a sombra assustadora retornasse. O cara estranho saiu da lanterna, deu de ombros novamente e se plantou de volta no chão. Então, quando pensou que ninguém estava assistindo, a sombra estremeceu e se abraçou por um momento. Que memória estranha! Qual foi a utilidade disso? Sun-Yi convocou Saint e tentou repetir o experimento, mas sem sucesso. O cavaleiro tenebroso permaneceu imóvel quando lhe disse para entrar na bela lanterna negra, sem mostrar sinais de saber como cumprir a ordem. Acho que não funciona com Shadows. Ele franziu a testa, depois abaixou a lanterna no chão e aproximou-a das sombras selvagens escondidas nos cantos da cabine. Então, sentindo-se extremamente estúpido, Sun-Yi pensou em voz alta, você quer entrar? As sombras se moviam levemente, fluindo em direção à lanterna e depois deslizavam rapidamente pela porta preta. Uma pitada de um sorriso apareceu no rosto bestial de Sun-Yi. Ah! Agora estamos conversando. Com quem eu posso trabalhar? Satisfeito, ele fechou a porta da lanterna e depois a dispensou. Sun-Yi ainda estava um pouco triste por a relíquia não ter sido uma arma destrutiva, mas sua decepção diminuiu. Embora não seja tão imediatamente útil, a lanterna permitiria que ele carregasse sombras amigáveis. Uma quantidade infinita delas, nada menos. Com ele o tempo todo. Isso neutralizaria a principal fraqueza de seu aspecto-traço, o fato de que a maioria de suas habilidades só funcionava dentro do véu das trevas, em grande parte. E, sem dúvida, à medida que os seus poderes aumentavam e o número de suas habilidades aumentava, ter um enxame de sombras profundas à mão só se tornaria mais útil. Além disso, ele tinha a sensação de que ainda não havia descoberto todos os segredos do Lanterna das Sombras. Mas, agora era a hora de estudar sua última e mais importante recompensa. Estava na hora de conhecer um velho amigo. A sombra do corcel preto cujo nome era Pesadelo. Capítulo 655, Pesadelo. Sun-Yi suspirou, depois fechou os olhos e mergulhou no mar da alma. A extensão tranquila e sem luz de sua alma era a mesma de sempre. A água negra estava parada e silenciosa, refletindo os três sóis escuros que pairavam em um triângulo perfeitamente uniforme acima. Somente as fileiras de sombras imóveis eram diferentes de como eram antes, cheias de inúmeras vítimas do Coliseu Vermelho. Apesar do corpo de Sun-Yi agora ser muito diferente, sua alma permaneceu a mesma. Ele caminhou para ficar entre os três núcleos das sombras e chamou Pesadelo. Um belo corcel preto saiu de um turbilhão de chamas escuras à sua frente e parou, seus cascos adamantinos enviando ondulações pelas águas silenciosas. A sombra era exatamente como ele se lembrava, alta e graciosa, com uma brilhante camada preta como jato e músculos magros rolando sob a pele. Sua juba era longa e deliciosa, e seus olhos tenebrosos brilhavam com temíveis chamas vermelhas. O Corsair tinha 2 chifres longos e uma boca cheia de presas afiadas que se assemelhavam à de um lobo. Os chifres, as presas e os cascos foram todos forjados a partir de um estranho metal preto que parecia capaz de competir com o ônix impenetrável do manto do submundo. Sun-Yi estremeceu, lembrando a dor e o choque de ser atingido e mordido por eles. Assim que Nightmare apareceu, ele sentiu um medo, sussurrando aparecer em sua mente. Estranhamente tenso, Sun-Yi deu um passo à frente e levantou uma de suas mãos, batendo no garanhão no focinho. Ei lá! Nós nos encontramos novamente, velho amigo. Pesadelo era, de fato, um velho amigo dele. Pelo menos da parte dele que havia revivido o último dia da vida do Senhor das Sombras e seu último passeio emocionante juntos. Mas, assim como Sun-Yi era uma pessoa diferente agora, essa linda sombra também era. A loucura se foi dos olhos carmesins do garanhão, e também o fardo de centenas de anos de tristeza e solidão. Era como se o corcel preto tivesse renascido, ainda permanecendo o mesmo ser, mas também de alguma forma renovado pela escuridão purificadora da morte. Quando Sun-Yi deu um tapinha no focinho, Nightmare pressionou contra a mão, calejado e olhou para seu mestre com uma dica pálida e distante de reconhecimento. O brilho vermelho de seus olhos acendeu com uma nova intensidade. E o corcel preto bufou, sua voz cheia de carinho silencioso. Satisfeito, Sun-Yi convocou as runas à existência e olhou para elas, curioso para ver do que exatamente sua nova sombra era capaz. Ele leu, sombra, pesadelo, rank das sombras, despertado, classe das sombras, terror. Descrição das sombras,
Este belo corcel foi domado pelo traiçoeiro Lostifron Alite nas profundezas de um sonho angustiante. As duas sombras lutaram por inúmeros pesadelos, destruindo-os todos. Nem estava disposto a desistir, portanto, no final, os pesadelos o fizeram. Sun-Yi suspirou. Mais uma vez com esse absurdo traiçoeiro. Pelo menos o feitiço não zombou abertamente de mim, desta vez. Ele ainda se lembrava da descrição mordaz da dança das sombras. Balançando a cabeça com desânimo, Sun-Yi esfregou a terrível cicatriz no pescoço e voltou a atenção para as runas. Atributos das sombras: Swift, Destrier escuro, Dreadlord, Dreamwalker, Descrição do atributo: Swift, esta sombra é especialmente rápida e duradoura. Dark Destrier, atributo descrição: este cavalo escuro era para ser o corcel de um guerreiro das sombras e acompanhar seu cavaleiro à batalha. É feroz, leal e não conhece medo. Sua velocidade, força e resiliência cresce quando cercadas por trevas e sombras. Dreadlord, atributo descrição: esta sombra pode crescer quanto mais ele é temido. Dreamwalker, atributo descrição: esta sombra pode viajar através de sonhos. Sun-Yi estudou o corcer preto com uma expressão pensativa. Então, Nightmare foi incrivelmente rápido e duradouro. Ele também era um cavalo de guerra, criado para entrar em batalha sem hesitação ou medo. Além do mais, ele tinha dois atributos passivos que aumentavam sua velocidade, força e resiliência, um quando o Destrier e seu piloto estavam cercados por sombras, o outro quando o Destrier inspirou terror no coração de seus inimigos. Essa foi uma combinação insidiosa e assustadora. Especialmente porque um efeito foi introduzido no outro, criando um ciclo vicioso. Talvez Sun-Yi só tivesse sobrevivido à batalha com o terror devido ao fato de que, em algum momento, sua mente torturada havia se quebrado demais para sentir medo. Um terror despertado já era uma criatura imensamente poderosa, e com dois aumentos passivos adicionados à mistura. Ele estremeceu. Assustador. E depois houve o último atributo, Dreamwalker, aquele, Sun-Yi nem sabia o que pensar. Vamos ver como invadir os sonhos das pessoas mais tarde. Não seria divertido pular na mente de Mordred um dia e provar seu próprio remédio? Com um sorriso escuro, Sun-Yi expirou lentamente e continuou a ler as runas. Os atributos eram, sem dúvida, muito importantes. Especialmente excelentes, como o que o pesadelo possuía. Mas foram as habilidades que mais importaram. Habilidades com sombras: sombra fluente, manto do medo, pesadelo, maldição dos sonhos, flowing shadow, descrição da habilidade: este corcel pode mergulhar nas sombras e se mover através delas com uma velocidade incrível. Sun-Yi sorriu. Então, basicamente, é como Shadow Step sem a parte de teletransporte. Ainda muito útil e funciona perfeitamente com minha própria habilidade. Ele voltou às runas, com o humor elevado. Manto do medo, descrição da habilidade: esta sombra é capaz de proporcionar um ataque mental contínuo ao redor que infecta seus inimigos com medo incapacitante. Sun-Yi não pôde deixar de assobiar. Isso é apenas droga. A capacidade de irradiar uma aura de terror já era incrível o suficiente. Poderia debilitar completamente os inimigos mais fracos, e mesmo que criaturas mais poderosas pudessem resistir à parte do efeito, uma semente de pavor ainda seria plantada em suas mentes. E isso estava diretamente ligado ao atributo, Dreadlord, de pesadelo, que o fortaleceu quanto mais ele era temido. Assustador. Tão assustador. Era bom que Sun-Yi estivesse usando o manto do submundo quando conheceu o corcel preto. A armadura de Onyx lhe deu uma boa proteção contra ataques mentais, afinal. Com seu sorriso ficando mais largo e um pouco pálido, ele se mudou para a próxima habilidade, pesadelo, descrição da habilidade: esta sombra pode criar e subjugar pesadelos. Quanto mais pesadelos o servem, mais poderoso ele cresce, dentro e fora dos sonhos. Pesadelos inativos, 0, Sun-Yi olhou para as runas por um tempo, tentando entendê-las. Então, a capacidade tirana do pesadelo, aquela que lhe permitia criar lacaios, pretendia subjugar pesadelos reais, não qualquer tipo de ser feito de carne e osso, mas sonhos reais. Quanto mais eles o serviam, mais poderoso ele crescia. Esses pesadelos, ao que parecia, possuíam um posto próprio, que atualmente era dormante,
um mais baixo que o próprio Corcel Preto. Além disso, havia atualmente 0 deles sob sua autoridade. Mas como alguém poderia criar um pesadelo? Ou subjugá-lo? Sun Yi não fazia ideia. O que ele entendeu, porém, foi o motivo pelo qual sua própria jornada, pelos inúmeros pesadelos, terminou quando terminou. Parecia que cada um dos sonhos angustiantes que Sun Yi experimentou havia sido coletado ou feito pelo pesadelo original ao longo dos séculos, e uma vez que todos eles foram destruídos, ele se libertou do porão do Corcel Preto. Apóstrofo. Interessante. Sun Yi teria que descobrir como conseguir sua sombra e alguns lacaios. Algo lhe disse que o processo não seria direto nem fácil. Com um suspiro, ele olhou para a última habilidade que Nightmare possuía. Este foi chamado de Maldição dos Sonhos, mas parecia diferente de todo o resto. As runas que constituíam a corda eram monótonas e sem vida, como se a habilidade não estivesse acessível. E, de fato, quando ele tentou se concentrar nele, algumas novas runas apareceram, pesadelos necessários. 0.000, ensolarado. Danação. Eu acho que ser um verdadeiro terror não é tão simples. Ainda assim, sua nova sombra era assustadora. Não era apenas um corcel veloz e poderoso, mas também uma força no campo de batalha por si só, que podia incutir medo no coração de seus inimigos, e depois se alimente para ficar mais forte. Mais do que isso, era uma verdadeira criatura das sombras, o que significava que seus atributos e habilidades eram perfeitamente com os seus. Sun Yi havia experimentado a fúria aterradora do próprio Corcel Preto, então se sentiu tonto ao saber que essa criatura temível estaria lutando ao seu lado a partir de agora. Deuses sabiam que ele precisaria de tantos aliados poderosos quanto pudesse encontrar. Seu sorriso diminuiu um pouco. Havia uma falha muito óbvia no pesadelo. Não foi culpa do Corcel Preto, é claro, mas entristeceu Sun Yi. Ele soltou um suspiro profundo. Sim. Se você viesse com uma sela. Como ele deveria andar neste cavalo assustador sem sela? Que injustiça sem sentido foi essa? Não desejando menosprezar o nobre corcel, Sun Yi escondeu sua consternação, deu um tapinha nas costas do pesadelo e sorriu. Bom cavalo, pesadelo. Não se preocupe. Você e eu vamos aterrorizar tantos humanos, criaturas de pesadelos e imortais, visto que você coletará alguns sonhos desagradáveis em pouco tempo. Todos terão medo de nós, você verá. A única coisa mais assustadora é que uma sombra traiçoeira é uma sombra traiçoeira no topo de um magnífico cavalo sombra, afinal. Eu acho que é assim que diz o ditado. Ou não? De qualquer forma, você e eu faremos grandes coisas, e terríveis, juntos. Se ainda não ouvir esse ditado, em breve. Com um sorriso satisfeito, Sun Yi dispensou o correio preto, depois deixou o mar da alma e deitou-se em sua cama, desfrutando de sua suavidade imaculada. Fechando os olhos com cansaço, ele pensou, eu realmente mereço um pouco de descanso. E quando o navio voador de um feiticeiro louco navegou pelo céu, ele adormeceu pacificamente.